Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje, para ser bem rápido, sem enrolação, eu quero comentar com vocês rapidamente sobre a Biblioteca da Meia-Noite, tá? É uma capa diferenciada, ela brilha muito, reflete muito, mas tá aí. Livro de 2024, essa daqui é a 26ª edição da editora Bertrand Brasil. Tradução, gosto muito de mencionar isso, né? Tradução de Adriana Fidalgo, 2024, já falei do Matt Haig. Matt Haig, que é um escritor e um jornalista inglês que trouxe esse livro aqui pra gente, né, a editora no caso, né, a editora trouxe essa obra, traduziu essa obra e nos deu, né, a oportunidade de ler essa obra. Para mim é a primeira obra que eu tô lendo do Matt Haig. Eu comecei a despertar o interesse para ler porque muitos alunos na escola onde eu trabalho estavam lendo esse livro, então um emprestava pro outro e aí faziam vários elogios, um gostou e tal, eu vi vários elogios. Falei, cara, eu vou ler esse livro. E aí tava num dia assim, passando numa livraria, vi o livro lá, bonitinho, lá me esperando. Era o único que tinha na prateleira. Peguei ele, passei, comprei. Aí passou um tempo, foi no ano passado, passou um tempo, finalmente, esse ano, despertou interesse, comecei a ler e não me arrependo, que é uma escrita muito boa, a tradução é muito confortável, muito bacana, o ritmo também. Alguns comentaram comigo, inclusive, que achou o ritmo um tanto quanto lento. E como eu já tô acostumado com diferentes tipos de leituras, romance psicológico, romance de formação, romance epistolar, então nada de novo no front, vamos dizer assim. Então vamos lá, sem muita enrolação. Inclusive, esse aqui é um recado importante. Na hora que aparecer uma borda amarela, significa que eu estou chegando próximo do final e eu vou contar o final. Então, se você não leu e tem muito problema com spoiler, não gosta de receber spoiler, então recomendo parar ali na hora que aparecer a borda amarela, né? Vai aparecer os minutos, né, que eu finalizo a parte do spoiler, para você não perder o final do vídeo. Então, do que se trata a história de A Biblioteca da Meia-Noite? Então, lá no início, bem lá no início mesmo, a gente acompanha, então, a protagonista. A protagonista se chama Nora Seed. A protagonista, a gente já pega, assim, já muito bem estabelecido, né? Ela já é uma mulher adulta, formada em filosofia, e a filosofia vai ser ali um ponto, né? Um ponto, assim, muito importante para a jornada dela, né? A filosofia, né? O fato dela ter se formado em filosofia, os pensadores que ela gosta, que ela vai citando, principalmente um filósofo em específico, né, um filósofo inglês, que ela vai ser recorrente, as referências que ela faz em relação a esse filósofo, vai ser recorrente ao longo da narrativa, até o final, inclusive. Enfim, então a gente já acompanha, né, a Nora Seed, e ela já, aparentemente, do que a gente percebe é que ela vem de um passado muito complicado, ela vem de uma infância complicada, vem de uma adolescência mais conturbada ainda em relação aos pais, inclusive a relação dela com os pais é uma relação muito frágil, eu diria, uma relação muito frágil. De um lado, ela tem um pai que sonha em que ela se torne uma nadadora, inclusive uma nadadora olímpica, e ela abandona isso. A relação com a mãe, inclusive, não é muito boa. Parece que a mãe não queria ter a filha, parece que a mãe sente uma rejeição pela filha, né? É o que a protagonista ela sente. E ela tenta lidar com isso e passa por todo esse processo. Então, finalmente, ela se forma em filosofia, não atua na área, mas ela tem algumas leituras e tal. E ela passa, então, a trabalhar numa lojinha que tem lá na cidade dela, uma cidadezinha do interior da Inglaterra, uma lojinha de instrumentos musicais, que o nome da loja eu achei bem criativo, né? O dono deu o nome da loja de Teoria das Cordas, remetendo à Teoria das Cordas, que fala dos múltiplos universos, né? Dos basicamente infinitos universos. Mais ou menos isso. Eu sou muito leigo em relação a essa questão. Gosto muito de ler sobre isso, mas eu não tenho nenhuma propriedade para falar aqui sobre essa questão da Teoria das Cordas. E o nome da loja, então, se chama Teoria das Cordas, e aí o cara chega para ela e fala, olha, felizmente não vou conseguir te pagar, não consigo, você é muito gabaritada para você trabalhar aqui na minha loja, poxa, você é formada em filosofia, eu não posso, não tenho condições de continuar pagando o seu salário. E aí o cara, ou seja, indiretamente, o cara manda ela embora. E ela, assim, aparentemente ela vem, assim, inclusive o ritmo do livro, ele é lento porque a própria personagem, ela tem uma depressão, né? Ela fala em vários momentos que ela foi diagnosticada com
isso lá no ensino médio, e ela passou por vários problemas psicológicos, e ela foi tentando tratar essa questão da depressão, e ela foi lidando com isso do jeito que ela conseguia. Ela foi empurrando, na verdade, isso com a barriga. Então, no momento em que a história começa a ser contada, aparentemente ela não está sendo acompanhada por nenhum profissional de saúde, né, da psicologia, e aparentemente ela toma alguns medicamentos, mas parece que ela parou de tomar esses medicamentos, né? Então, assim, ela vem de um processo muito complicado, e ela está tentando continuar a não perder ali o ritmo das coisas. Enfim, então é muito conturbado, né, esse processo dela. Inclusive, ela conta, inclusive, que ela se sente muito culpada por vários aspectos da vida dela, sendo que, no fundo, ela não tem culpa nenhuma, né? O fato dela escolher, né, a vida que ela tem, o fato dela não, por exemplo, se submeter às vontades dos seus pais, o fato dela não se submeter ao desejo do irmão de continuar a tocar numa banda de garagem para se tornar um grande sucesso na Inglaterra e talvez no mundo inteiro, ela toma outras decisões, ela toma outras iniciativas, ela vai para outros caminhos, e ela nutre uma culpa dentro dela, que isso vai acabando com ela, isso vai destruindo ela, esses arrependimentos, né? Eu poderia ter sido uma nadadora, eu poderia ter sido isso, eu poderia ter tido uma relação melhor com a minha mãe, eu poderia ter continuado na banda do meu irmão, e assim a gente estaria se conversando, se falando, e assim por diante. Até que ela tá lá numa cafeteria, e ela encontra um amigo da época dessa banda que ela tinha com o irmão dela, inclusive. E eles trocam um papo, trocam umas ideias, e o cara acaba falando que o irmão dela apareceu na cidade, visitou ele, mas não visitou ela, nem ligou para ela, inclusive. Então a relação que ela tem com o irmão é uma relação simplesmente complicada, né? O irmão não fala mais com ela, e ela não também tem iniciativa de se aproximar. Então, assim, ela se sente muito culpada, ela leva ali uma culpa, um arrependimento muito profundo, muito forte, que nenhuma pessoa, né, merece carregar isso nas suas costas. Enfim, finalmente, então, ela é demitida, volta para casa, e aí, tipo, alguém bate na porta da casa dela, dando a péssima notícia. Simplesmente, depois que ela recebe essa notícia, ela simplesmente, ela acaba com tudo, tomando remédios. Ela toma ali mistura os remédios, e aí, assim, na minha cabeça, na hora que eu tô lendo, aparentemente tem uma tela preta, e aí ela acorda. Eu pensei, aparentemente, que ela estava sonhando, né? Sei lá o que eu estava pensando na hora que eu estava lendo. Simplesmente ela acorda, ela não sabe como ela foi parar ali, e na frente dela tem um prédio, assim, muito grande. A descrição que o autor fala. Ela entra nesse prédio e ela percebe rapidamente que um prédio, na verdade, é uma biblioteca. Isso já logo ali no início, segundo capítulo, no terceiro capítulo, ela já descobre, ela já é apresentada rapidamente, biblioteca, que mais tarde a gente vai entender que é a Biblioteca da Meia-Noite. Enfim, e aí ela entra nessa Biblioteca da Meia-Noite e tem uma bibliotecária, a responsável por essa Biblioteca da Meia-Noite, que é basicamente uma biblioteca infinita, infinitos livros. Ela vai explicando para a Nora Sid, né, a protagonista. E a pessoa que se apresenta para ela, a pessoa que vai apresentar, explicar tudo para ela, que vai ser a mentora dela, digamos assim, né? A mentora dela vai ser uma antiga professora, na verdade não foi nem professora dela, mas a bibliotecária da biblioteca da escola que ela frequentava. No período mais conturbado, o período mais difícil da vida dela, essa bibliotecária sempre estava ali, ajudava ela, dava dicas de livros, dava uma palavra de apoio, sempre conversava com ela. Então ela vai nutrir um carinho por essa bibliotecária, por essa quase professora que ela teve, que é basicamente uma mentora. Dito isso, ela explica basicamente o que é aquilo, o que é aquele local. Aí ela fala, eu morri, eu tô morta. Aí
a bibliotecária explica basicamente para ela que, olha, você não está nem morta e nem viva. Provavelmente você deve estar em coma. Basicamente, você está aqui nesse local para você ter uma segunda oportunidade. Para se caso você voltar, você ter essa segunda oportunidade. E ela explica, olha, cada livro desse daqui representa uma vida sua. Uma vida que, dependendo da sua escolha, você poderia ter vivido essa vida. E todos os livros têm a lombada, né, a capa verde. Alguns mais grossos, outros mais finos, e assim por diante. Então, são infinitos livros. São livros que não acabam mais, porque são infinitos. Ou seja, são infinitas vidas que ela pode escolher. E aí ela explica, você pode escolher viver aquela vida, e se você se arrepender em um dado momento, você volta para cá e escolhe outra vida, volta para cá, escolhe outra vida e volta para cá. Então, basicamente, a partir do momento então que ela entra nessa biblioteca da meia-noite, ela vai tendo essas experiências de vidas que ela gostaria de ter vivido, mas ela não viveu. E isso é bem interessante. No início, ela vai pegando vidas muito próximas ali, muito coerentes, né? Eu queria uma vida em que o meu pai não morresse, eu queria uma vida em que eu fosse uma nadadora, que eu tivesse sucesso, por exemplo. Aí nessa vida que ela deseja ter a experiência do que é ter sucesso, ela foi uma grande nadadora, foi em 2 Olimpíadas, e depois que ela se aposentou, ela virou uma espécie de coach, uma coach que trabalha para o governo inglês. Cada palestra que ela faz, ela ganha uns 15 mil libras, parece, ou próximo disso, basicamente. Enfim, então assim, não tem muito o que falar aqui. Ela vai passando por várias experiências, algumas boas, outras ruins. Cada vida que ela vai experimentando, ela vai sentindo, sabe, ela vai tendo essas experiências de uma perda muito, muito, muito forte para ela. Então, numa vida, a amiga dela, que vai realizar o grande sonho, vai para a Austrália e acaba morrendo. E, inclusive, tem essa vida, né, que ela vai para a Austrália também, que era um projeto que ela tinha, mas ela, na vida real dela, na vida raiz dela, ela escolhe não ir para a Austrália. Então, os momentos que ela faz reflexões utilizando a filosofia, utilizando trechos do filósofo preferido dela, inclusive, são momentos muito, muito tocantes, inclusive. Momentos que eu fiquei muito pensativo, inclusive, né? Trechos, assim, muito bacanas, muito potentes, inclusive, né? Inclusive, um trecho, né, que a própria a mulher lá na página 43, cada vida, aqui é a mentora dela, né? A bibliotecária dentro da biblioteca explicando para ela. Cada vida contém muitos milhões de decisões, algumas grandes, algumas pequenas, mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Ocorre uma variação irreversível, o que por sua vez leva a outras variações. Esses livros são portais para todas as vidas que você poderia estar vivendo. Então, no final das contas, a Biblioteca da Meia-Noite, ela vai falar sobre essas escolhas, sobre os arrependimentos, que a gente precisa, a maturidade, inclusive, ela diz respeito a isso. Quando você está no processo de amadurecimento, quando você está no processo de aprendizado, você vai aprender a lidar com as divergências, você vai aprender a lidar com as decepções. E não adianta você fugir, não adianta, você se decepciona aqui, aprende, supera, num dado momento você vai se decepcionar novamente e assim por diante. Na verdade, a vida, ela é aprender a como lidar com as decepções, seja nós decepcionando alguém ou alguém nos decepcionando. E é exatamente isso que a Nora ela vai aprender. Ela precisa aprender a como buscar uma autonomia emocional, uma autonomia de felicidade. Ela precisa buscar isso. Cara, e toda vez quando eu lembro desses trechos, dela se arrependendo, nossa, ela tá naquela euforia toda de que é milionária, de que é rica, de que tem a família perfeita, de que tem isso, de que tem aquilo, sendo que as pessoas que ela mais ama, ela perdeu. As pessoas que ela mais ama, ela não teve a última oportunidade de olhar nos olhos, de dar um abraço e de falar, eu te amo, e é nós, estamos junto, e fica firme e conte comigo. Ela não teve essa oportunidade. Então, você pode ter a vida mais perfeita e se as pessoas que mais importam para a sua vida não estão junto de você, essa vida não vale de nada. Então, poxa, a mensagem que esse livro traz é absurda, é muito foda.
muito foda. Tipo, é um aprendizado muito bonito e é muito emocionante, inclusive. Lembrando, né, fazendo essa reflexão aqui com vocês aqui, eu lembro de alguns trechos em que, quando ela, inclusive na parte onde que ela tá no podcast, os caras falam que o irmão dela morreu por conta das drogas e ela fica muito transtornada, ela começa a chorar, começa a correr, começa a disparar pelos corredores do hotel, porque ali a vida não faz mais sentido para ela. Enfim, no final das contas, vai aparecer aqui a tarjinha, no final das contas, o que acontece com a Nora? Depois de viver todas essas experiências, ela volta para a vida original dela, depois, inclusive, a Biblioteca da Meia-Noite começa a colapsar porque tá acontecendo duas possibilidades. Ou ela tá morrendo, ou ela tá voltando à vida dela. Eu acho que isso foi um elemento mais dramático. Para mim, eu vejo que é um elemento dramático pro que o autor ele inseriu na obra. Depois da última vida que ela experimenta, que é a vida que ela desejava, a vida que ela sempre sonhou. Ela é casada com um cara bacana, um cara dedicado à família, ela tem uma filha perfeita, ela tem a vida perfeita, ela trabalha em casa, ela é pesquisadora, ela dá aula na universidade e ela tá no ano sabático porque ela tá pesquisando para escrever um livro. Ela tá na vida perfeita dela. E aí ela sempre fica naquilo, né? Ai, meu Deus, tomara que eu nunca acorde lá na Bíblia, tomara que eu nunca volte para a Biblioteca da Meia-Noite. Só que ela começa a refletir, ela começa a racionalizar. Por quê? Porque ela começa a pensar assim, essa vida não é minha. Eu caí aqui porque eu estava lá na Biblioteca da Meia-Noite, mas essa vida não é minha. Eu não sei como eu cheguei aqui, né? Eu não faço a menor ideia como eu cheguei aqui. Chegar aqui sem saber como eu fiz isso, é fácil. Agora, essa vida não é minha. Então, quando ela começa a racionalizar dessa forma, bate um arrependimento. E aí ela volta para a Biblioteca da Meia-Noite muito enfurecida, muito chateada com isso. E aí a última lição que a bibliotecária passa para ela é esse colapso. A Biblioteca da Meia-Noite colapsa, desaba tudo. E aí, pum, tela preta. Ela volta para a vida dela. Ela volta para a vida dela do momento em que a vida dela parou, quando ela toma os medicamentos. Ela consegue se levantar, consegue ir na casa do vizinho, que é um senhorzinho bem simpático, vai na casa do vizinho, pede ajuda pro vizinho, o vizinho chama a emergência, a ambulância vem e leva ela pro hospital. E lá no hospital, ela se reencontra com o irmão dela. E aí, lembrando disso, eu me coloquei muito no lugar da Nora, né? Porque o irmão dela, sabendo da notícia que a irmã foi internada, ele vai lá, tipo, teve que acontecer algo muito dramático para os dois se reencontrarem e ali os dois fazem uma promessa muito bonita, não, a gente nunca mais vai abandonar um outro. E ele muito emocionado fala, ó, você é minha irmã, eu te amo muito, me desculpa por eu ter feito isso, por eu ter feito aquilo. E ela também se desculpa também, né, pelo fato dela ter feito alguma coisa, né, de ter deixado ele muito chateado. Ela pergunta, você ficou chateado comigo por conta da banda? Foi isso? A banda que a gente não deu sequência? Aí ele, Nora, isso tem mais de 10 anos que isso aconteceu, eu nem lembrava mais disso, não tem nada a ver com isso, relaxa, eu superei essa parada, outros problemas que tá em jogo aqui. E ela percebe, caraca, era só eu ter ligado, era só eu ter chamado pra conversar, chamado pra passear, visitado, e por que eu não fiz isso antes? Claro que ela não fez isso antes porque ela também tinha muitos problemas, ela estava passando por muitos problemas, e ela não estava ela não estava sabendo lidar com esses problemas. E o final é lindo, 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 esse reencontro, né, que ela tem com o irmão dela, porque me lembrei da minha irmã. Nossa, do período, né, que a gente tá afastado, que a gente não se vê, eu lembrei muito da minha irmã, me coloquei muito ali, sabe? Tipo, a Nora sendo a minha irmã no hospital e eu indo lá, revendo ela, me lembrei muito. Então é um livro que eu, enquanto o leitor ali, eu fiquei muito assim, me identifiquei em vários aspectos com a personagem e me senti muito empático por ela, me senti muito próximo, né, da personagem, como se fosse uma amiga, como se fosse uma pessoa que eu conheci na minha vida e por algum motivo me afastei. Então é um livro muito bonito, um livro muito bacana. E aí todo aquele sentimento que ela tinha, né, lá no início da obra, né, o
o sentimento assim de não querer mais viver, ela repensa isso. Depois de passar por toda essa experiência, ela repensa isso. Não, eu tenho essa vida, eu tenho que aproveitar ao máximo. E é a partir desse momento que eu vou mudar a minha vida. Eu vou tentar melhorar tudo, tentar reconquistar ou conquistar aquilo que eu não consegui. E aí no final, lá na página 293, ela escreve uma postagem, né? Ela entra lá na rede social e escreve como se fosse uma carta. E o título é Uma Coisa que Aprendi, escrito por uma ninguém que já foi todo mundo. E assim, em trechos muito bonitos, né? Trechos assim, como, por exemplo, para finalizar. Não é difícil de ver através da lente de outras pessoas e desejar que você fosse todas as diferentes versões caleidoscópicas de você que elas queriam que você fosse. É fácil se arrepender e continuar a se arrepender ad infinitum, até nosso tempo acabar, né? Aí outro trecho. Não podemos visitar todos os lugares, nem conhecer todas as pessoas, nem fazer todos os trabalhos, mas muito do que nós sentiríamos em qualquer vida está disponível para nós. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. Caralho, esse trecho aqui é foda. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. E esse trecho me lembrou uma música do ABBA, que eu não vou lembrar agora o nome da música, do título da música, mas a letra dessa música do ABBA, eu vou colocar aqui, eu vou fazer questão de colocar aqui o nome do título da música, o conjunto, né? O ABBA, um grupo muito bonito, muito bacana, e a letra dessa música reflete muito bem esse trecho. Não precisamos jogar todos os jogos para saber qual é a sensação de vencer. E o trecho da música fala: ao vencedor leva todas as coisas. Claro que tem outro sentido lá na letra da música. Enfim, outro trecho dessa carta, né, desse trecho, desse texto que ela escreve lá na rede social. Nós precisamos apenas fechar os olhos e saborear o gosto da bebida diante de nós e ouvir a música enquanto toca. Estamos tão completa e totalmente vivos como estamos em qualquer outra vida e temos acesso ao mesmo espectro emocional. Não precisamos fazer tudo a fim de ser tudo, porque já somos infinitos. Enquanto estamos vivos, carregamos em nós um futuro de possibilidades multifacetadas. Então, sejamos gentis com as pessoas em nossa própria existência. Olhemos para cima, de vez em quando, do ponto em que estamos, porque onde quer que estejamos, o céu acima de nós se estende infinitamente. Ou seja, é o autor falando assim, você tem que aprender a ser humilde, seu filho. E finaliza, o médico sempre me disse que meu problema era situacional, não clínico. E, no entanto, minha situação não mudou. Nem meu problema, na verdade. Meu cérebro propenso à depressão continua aqui. O que mudou foi a oportunidade que eu tive de sentir como seriam todas as outras situações. Eu poderia contar o que aconteceu, mas você nunca acreditaria em mim. Tudo que posso dizer é que só uma coisa mudou. Porém, essa uma coisa foi tudo. Não quero mais morrer. Cheguei ao fundo do poço e encontrei algo sólido. Vivi muita coisa no que, para você, pareceu uma única noite. Viajei 10.000 quilômetros do inconcebível ao factível, da morte para a vida. O impossível, acho, acontece com o viver. Minha vida será milagrosamente livre de dor, desespero, mágoa, coração partido, dificuldades, solidão, depressão. Mas eu quero viver? Sim, sim, 1000 vezes. E aí ela finaliza, né? Viver versus entender, que é o último capítulo, e Vulcão, e como termina. Enfim, uma obra excelente, uma obra que tem um padrão, que tem um tamanho padrão, mas a forma como o autor ele vai contando a história, a jornada da protagonista, é único, é perfeito, é lindo, é maravilhoso, é tocante, é tudo. Enfim, é emocionante. Eu fico muito emocionado de falar dessa obra, porque vou relembrando dos trechos, né, que eu fui lendo e fui sentindo essa emoção, essa empatia pela personagem. Então, assim, uma obra muito bacana, muito legal, recomendo muito, 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 muito. E se você começou a ler, eu recomendo retornar à leitura, porque é uma obra muito bacana, muito legal. E aí, ó, por exemplo, se você leu essa obra e quer uma obra, assim, diferente, mas com a proposta um pouco parecida, o que eu posso recomendar para vocês? Eu posso recomendar essa daqui, da Claire North, que eu acho que foi um dos primeiros
dos vídeos que eu gravei aqui no canal, que essa obra ela é de 2021, também da mesma editora, Bertrand Brasil, que é As Primeiras 15 Vidas de Harry August. Aqui eu acho que tem a foto da autora. Aqui tem a foto da autora. E eu gostaria muito, sabe, que esse livro se transformasse em uma série ou em um filme, que é uma história muito bonita, uma história única. Eu diria que é uma história muito única. Inclusive, a história, né, a história do próprio personagem, desse Harry August, é uma história também que me deixa muito emocionado, né, a história dele, né? Enfim, e a jornada dele até chegar no fim da história dele. Enfim, uma história muito bonita, né? As primeiras vidas de Harry. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu vou colocar o cardzinho, ou então eu posso colocar o link na descrição para quem se interessar, ou então no finalzinho do vídeo vai aparecer aquelas recomendações. Eu vou deixar a recomendação desse livro e desse outro livro. Fica assim então combinado, que aí fica mais fácil para você, né, ir atrás do vídeo, tá? E aí, ó, além desse livro que você leu, A Biblioteca da Meia-Noite, tem esse aqui também, que eu acho que esse aqui é mais parecido, inclusive, com A Biblioteca da Meia-Noite, que é A Matéria Escura, do Black Crouch, tem a foto dele, o autor Black Crouch, um autor aí de ficção científica, que eu acho que esse livro aqui, eu acho que é um dos melhores livros dele, inclusive eu não li outro, eu li 2 livros, né, esse e Pines, só que Pines é uma pegada mais suspense, né, um suspense meio Arquivo X, e aqui Matéria Escura é uma obra perfeita, inclusive tem a série, tá, tem a série na Apple TV Plus. Quando eu vi o anúncio da série, a proposta, durante assistindo a série, eu comprei o livro, terminei de ler o livro e terminei depois de ler a série. O grande problema, o final da série é diferente do final do livro, e eu prefiro mais o final do livro. Eles deram uma amenizada no final da série e eu prefiro muito mais o final do livro. E tem alguns detalhezinhos diferentes da série em relação aqui ao livro. Mas também é uma obra muito emocionante, muito bonita, que ele utiliza todos os elementos, ele pega todo ele utiliza, né, a história baseada na física quântica, que o cientista ele desenvolve uma nova tecnologia que ele consegue acessar os infinitos universos da vida dele. E aparentemente pode ser que pareça uma história muito impossível, e talvez é impossível de se acontecer, né, essa parada, de você criar uma máquina, né, para você se colocar numa condição em que só uma partícula consegue ficar, né, enfim, numa superposição quântica, enfim, ele faz várias explicações que eu gosto muito, inclusive, e ele utiliza todo esse background, bem científico mesmo, bem pesado mesmo, bem high science, para contar uma história muito bonita, uma história de um cara simples, um cara comum, que está em busca, que está procurando desesperadamente reencontrar a sua família. E aí ele utiliza todo esse background científico para contar essa história. Enfim, tá então, né, as recomendações para quem Biblioteca da Meia-Noite. Recomendo também esses 2 livros. Espero que vocês tenham gostado e no mais, tá? Se você gostou, deixa o like aí, tá? Deixa o like. O que mais? Se você é novo, se inscreve no canal, aperte aí o sininho, tá? Né? Ativa aí o sininho para receber as notificações. E no mais, o que mais que eu tenho que falar? Compartilha, né? Compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Enfim, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. E é nóis. Inclusive, o próximo vídeo eu quero comentar sobre um filme bem interessante, hein? Valeu, tchau, tchau!